boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Aprendizes aqui pela Rede Chimarrão. Como sempre, começamos primeiramente agradecendo a Deus Pai Todo-Poderoso, ao bom Mestre Jesus e toda a espiritualidade amiga que se propõe a estar aqui conosco, nos ajudando, nos intuindo, nos amparando. Aos nossos web ouvintes, agradecemos de todo o coração a participação de todos. Aos nossos irmãos da mesa, muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Boa noite. E como sempre, novamente nós vamos ter um assunto que é muito interessante. E nós vamos falar com o nosso convidado especial que está retornando aqui, o professor Renato Cavion, sobre inteligência artificial na prática. Nossa, a gente está tão ansioso, e nossos ouvintes também, para entender um pouco esse mundo tão dinâmico, tão atual, tão bom e tão perverso às vezes, não é, professor? Muito boa noite, seja novamente muito bem-vindo. O que o senhor pode nos falar sobre essa questão fantástica da inteligência artificial? Tem muita coisa para falar, tem muita coisa para questionar. Verdade. Tem muita coisa para aprender, tem muita coisa para esperar, tem muita coisa para acontecer. Olha só. Ou seja, a inteligência artificial hoje é percebida por vários ângulos de formas diferentes, mas voltando um pouquinho antes de entrar na prática, certo. Eu não sei se vocês lembram quando iniciou por aqui, 1995, por aí, quando começou a internet. Vocês lembram? Lembramos. Eu lembro em alguns momentos, e até depois pesquisando, até porque eu sou desse mundo de telecom há 30 anos, eu trabalho mais. O senhor é um dos precursores, inclusive, dessa tecnologia, né? Da TV por assinatura. TV por assinatura. E eu lembro de que havia sempre uma preocupação muito grande com relação à internet. Imagina, agora o pessoal vai ficar em casa, não vai sair, vai ficar acomodado. Havia um receio muito grande com relação à internet. Aliás, toda nova tecnologia que envolve mais pessoas, num primeiro momento, cria uma sensação de, eu diria, de incerteza, de insegurança, preocupação. Mas o maior problema é a falta do conhecimento, e a falta do conhecimento sempre traz muito mais angústia, esse desconhecimento, receio, porque o ser humano ele tem muito mais habilidades para se conectar no negativo do que no positivo. Sim, no tragicômico, não é? E os primeiros que começam a divulgar, sabendo disso, usam sempre o lado negativo para dar mais audiência. Claro. Para ter mais público. Assim, aquela boa e velha notícia ruim. A notícia ruim é que vende. Aqui vende. O que ocorre? As primeiras são essas. E vendo agora a inteligência artificial, que não é de hoje, a inteligência artificial tem mais de 70 anos. E muitos usam a inteligência artificial e nem sabem que estão usando. Depois nós vamos comentar sobre isso também. Porém, à medida em que tu desconhece, é mais fácil tu falar contra e também, eu diria, rejeitar, porque a melhor maneira de tu aprender mesmo e conhecer alguma coisa é estudando sobre o tema. Até porque o melhor antídoto do medo, contra o medo, é o conhecimento. O conhecimento, bem colocado. E como é uma coisa muito recente, ou seja, recente, depois de 70 anos, por que é recente? É que em 1950, 47, começou-se, os cientistas da época, a usar, ou promover, ou desenvolver algo que viesse com que os computadores pudessem se interconectar mais e até botar uma certa, não digo tanto inteligência na época, mas um conhecimento maior, mais informações desde aquela época. Porém, voltando agora mais para 1990, por aí, ou agora mais recente, eu agora antes de vir para cá, eu não lembrava mais o endereço, eu peguei quem? Eu peguei primeiramente Rádio Chimarrão, botei no Waze, e ele já me disse que era para vir, e ainda me mostrou o trânsito, porque eu moro do lado lá da BR, para onde que eu teria que vir para cá. O melhor caminho. O melhor caminho, e eu sabia a hora que ia chegar aqui. Vocês acham que essa informação procedeu da onde?
é da inteligência artificial, porque tem os algoritmos que acompanham o celular, ou seja, busca-se através do celular de cada indivíduo que está andando por aí, e com a informação que vem desse celular, sabe se está indo mais lento, se tem muitos juntos, se tem muitos na frente. A inteligência artificial consegue fazer toda essa leitura e te dá essa informação. E o celular também marca se o cidadão teve em tal lugar ou não esteve. Teve, exato. Aqui eles sabem que eu estou aqui, sabem que nós estamos aqui e sabem o que nós estamos fazendo. O senhor falou uma coisa, e hoje até conversando com um colega meu, e que ele me perguntou qual seria o assunto, e a gente acabou adentrando, né? E ele é nosso ouvinte, Gilmar Fabião, um grande abraço. E ele comenta o seguinte: olha que interessante, o Waze às vezes manda a gente, né, por alguns caminhos, mas nem sempre está congestionado. Às vezes ele manda por um outro caminho, porque eu falei que gosto de pesca, eu gosto de pescar, eu gosto de artigos, e ele me ouviu aqui. Sim. E ele me manda para aquele caminho que tem lojas de pesca, que talvez eu passe por lá e diga, olha, estou precisando disso. E aí eu parei e fui pesquisar no Google, e é verdade. Sim. Enfim, né? Então procede isso também, professor? Tudo, inclusive o seguinte, aqui nós vamos estar falando de algum produto, alguma coisa, e vocês quando chegarem em casa, coisa assim, vão começar a receber propaganda. Isso já aconteceu. Do que nós estamos falando certo. Aqui. Então, aliás, eu converso diariamente 2-3 horas com a inteligência artificial, e faço perguntas, porque a coisa está evoluindo de tal maneira que depois nós vamos ver durante o programa aqui, que é impressionante. Mas eu fiz perguntas sobre o LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Certo. Até que ponto quem tem receio de disponibilizar, porque a decisão cada vez maior é de cada indivíduo disponibilizar ou não suas informações. Perfeito. Estamos bem no início ainda, mas a tendência é amplificar. Porém, a minha pergunta foi o seguinte: se eu começar a me excluir as informações, eu não permitir ninguém usar minhas informações, eu também vou deixar de receber os benefícios. Que não é visto, não é lembrado. Eu não sei, quer dizer, que se eu sou invisível, eu também não tenho informação para ter vantagens. Tem medo de serem enganadas. Isso. Sim, mas o medo é o seguinte, é a mesma coisa que as notícias fake. Né? Agora com a inteligência artificial, nós vamos conversar um pouco mais também, ela permite hoje clonar a voz, a imagem, os teus cacoetes e o teu conhecimento, e tu olha assim. Agora essa semana foi lançado inclusive a inteligência artificial que consegue duplicar a ti, por exemplo. Tu olha assim, os dois clones assim, mas quem que é o verdadeiro? Eu tenho dificuldade de saber quem é real. Eu vou mandar lá para o escritório, para trabalhar no meu lugar. Logo. Então o que ocorre? As notícias fake, as informações que virão. Vai vir, com certeza. Com certeza, já estão vindo. Sim. E cada vez está aumentando. Em uma era em que ainda tem gente comprando bilhete premiado. Sim. Vocês sabem disso, que de vez em quando aparece uma notícia aí, o cara comprou um bilhete premiado, que é uma coisa de 50 anos. Se tem gente ainda entrando nessa, imagina com tudo com toda a tecnologia que está na mão agora. E agora, sem querer, a gente vai adentrar ainda, esse programa vai longe hoje. Mas o senhor falou uma coisa muito interessante. Nós aqui no nosso programa, o objetivo do programa Aprendizes é trazer pessoas que tenham conhecimentos de causa, assuntos edificantes aqui no programa, e que as pessoas não conheçam na cidade. Por mais que a gente saiba da inteligência artificial, nós nunca trouxemos um expert como o senhor aqui, que possa dizer como funciona, enfim, como todos os profissionais que aqui vieram, né? Mas uma grande verdade que o professor trouxe, e a gente experimentou isso aqui na íntegra, foi essa questão do algoritmo. Porque como nosso programa é um programa edificante, e a gente só fala de coisas boas, e a gente tem duas regras fundamentadas aqui: nós não falamos de política nem de futebol, e nunca de tragédias, né? E quando a gente fala muito de Jesus ou de obras edificantes, a nossa audiência abaixa, né? E quando eventualmente acontece algum assunto que é um pouco polêmico, a audiência sobe. E aí a gente acabou se questionando em algum momento,
E aí o Rude, né, nos explicou, disse, o algoritmo trabalhando contra vocês. E isso é bem verdade, Mas não é, aí professor? a gente pode pensar assim, existe uma inteligência artificial e tal, que comanda ali o nosso celular, mas tem um homem atrás dela, né? Sim, Que está manipulando dados Vocês têm perfeito. ideia de quantas inteligências artificiais já existem hoje aqui? Eu não sei agora, porque daqui a 5 minutos talvez mude. Mude. Né? Vocês têm ideia? O senhor falou outro programa, eu talvez vai errar, mas 2.000 e pouca. É o seguinte, tem a inteligência artificial raiz, que são 6, 7, citando o nome, né? Certo. ChatGPT, o Gemini, esses são, a Meta está desenvolvendo Meta. o próprio Elon Musk, que não Certo. dele, que é o Cross dele. também, que é o dele. do Facebook. Então, o Face, que é a Meta, né? A Meta, Tem Meta. aí. Tem o Gemini, que é do Google, o ChatGPT, que é da OpenAI. E os outros, por exemplo, a Apple, ela está usando o da inteligência artificial da OpenAI, que é a dona do ChatGPT. Ok. A Microsoft está usando também da OpenAI, que é do Chat. Ela até faz acordos violentos, ela é até sócia desse. Está com ele lá uns 10 bilhões de dólares. Né? Ou seja, e tem as inteligências artificiais específicas. Tipo assim, eu quero só... O meu tema aqui, qual que é a tua empresa atua em que segmento? Contabilidade, contador. Contabilidade. Dentro da contabilidade, provavelmente deve ter umas 20 inteligências artificiais específicas, porque a contabilidade é um segmento. Porém, dentro tem a parte tributária, a parte fiscal, a parte... que são, sabe quantas tem essas específicas? Já passou de 18 mil. Nossa Senhora. 18 mil. E aí, sim, e daí? Porque para qualquer coisa que a gente quiser, tem essa inteligência artificial que pode auxiliar em muito. E aí eu comecei antes conversando sobre a internet, mas eu não lembro de lembrar, mas lembro de ler quando surgiu a energia elétrica. Nossa. Quando surgiu a energia elétrica, se vocês buscarem informações a respeito, que toda a atração na época era humana ou era hidráulica, Certo. ou animal. E quando surgiu a energia elétrica, que gerou o motor elétrico, porque antes as indústrias tinham que ir aonde? Próximo de rios. Porque aí tinha a hidráulica que gerava com aquela correia lá que movimentava o moinho. Lembra? Vocês conheceram o moinho? Que era sempre perto dos rios e tinha sempre uma roda que girava depois, N outras correias e assim por Inclusive diante. existiam empresas que se associavam do mesmo movimento. Isso. E pegando os movimentos. Exatamente. Se vocês pegarem aqui o lanifício lá de Galópolis, estava onde? Estava próximo do rio, numa queda onde gerava energia e gerava força também para motriz para os equipamentos. Então o que acontece? Quando surgiu o motor, a energia, a tração podia ir em qualquer lugar, daí não só perto do rio, porque o motor, se tu puxasse energia elétrica, o motor podia levar para onde for aonde fosse, onde aí chegava a energia. Ali também teve muita, eu diria, resistência ao processo, porque primeiro lá na Inglaterra, a Revolução Industrial, a primeira foi lá na Inglaterra. A energia elétrica foi um dos fatores de promover o desenvolvimento tecnológico. Que teve um grande problema por causa do carvão, o pessoal já estava acostumado a usar o carvão há séculos e de repente não precisou mais do carvão porque tinha energia. Ainda estão usando. Claro, a gente ainda usa, né? Mas o seguinte, aquelas máquinas de tecelagem, tem situações em que os operários queriam detonar, queimar as máquinas, coisa desse tipo, porque era tudo mais feito à mão, coisa desse tipo. Então, por que eu estou citando isso? Porque eu percebo, até por exemplo, 2020, novembro de 22, que já existia inteligência artificial, quem se utilizava dela é o CNPJ. O que é o CNPJ? Eram as empresas que usavam para criar produtos. Perfeito. Criou o Waze, por exemplo, o Netflix aqui. Vocês têm.
ele sempre vai indicando, em função das tuas Do que tu assiste, preferências, ele vai indicando o lançamento, o próximo filme. Exato. É toda uma análise de comportamento. É ver o caminho que tu segue. Isso. E a gente está falando há pouco de livros, e aí tem o Kindle. À medida em que eu leio aqui, essa câmera aqui está me vendo, e vê o meu gosto e a minha maneira de ler, inclusive. Consegue ver isso. Isso tudo fica registrado. Os algoritmos trabalhando lá criam uma maneira de registrar todos esses dados, informações, esses movimentos, a expressão verbal e tudo, está vendo se está gostando, não está gostando e assim por diante. O objetivo sempre é te orientar para o próximo, que esse é um dos grandes problemas também, para o negativo ou para o positivo. Porque ele sempre vai te direcionando, o algoritmo, para uma queda unilateral. E isso a gente está vendo as diferenças grandes, os problemas na área política, que vocês não discutem, mas, não, mas assim, é interessante. O aspecto radical em relação às pessoas, o desrespeito que existe, inclusive, nas mídias sociais, porque acho que só porque tu faz parte do outro time de futebol ou do outro partido, tu já criou inimizade. Sim, ou exclui, ou o atrito vem, enfim. E aí é o tal do algoritmo que vai sempre te induzindo mais do mesmo, daquilo que tu deu a intenção que gosta. Que gosta. Professor, eu vou pegando os ganchos conforme o senhor vai falando, e na pesquisa que a gente fez aqui, né, uma das questões que eu vi muito interessante da questão da inteligência artificial é nas farmácias. Perfeito. Por exemplo, eu chego lá e compro aspirina toda semana. Então, meu cadastro está lá e o Paulo toma aspirina toda semana. Beleza. Ok, além de ser muito prejudicial, obviamente, né? Mas fica registrado para a farmácia em forma que, olha só, o consumo de aspirina lá está, né? Precisamos produzir mais. Sim, Essa média e tal, porque consumo. E aí o que acontece? Toda vez que eu vou lá e eu digito o meu CPF, já indica assim outros medicamentos parecidos com a aspirina, similares para me indicar. Sim. Então, muito fortemente as farmácias trabalham também com a área de medicamentos, né? Muito, bastante. E além dessa área de medicamentos, que não é de saúde, é de medicamentos. De medicamentos, é verdade. Eu tenho uma visão só de saúde. Não é saúde, né? É doença. Né? Doença, né? Mas a gente tem que ter, acima de tudo, consciência. Por isso que nós estávamos comentando rapidamente aqui o fim do materialismo no começo, o esforço do aspecto da espiritualidade, que é onde busca-se o equilíbrio do ser humano. Que inclusive é um livro que o senhor indicou, né? Chama O Fim do Materialismo. O Fim do Materialismo. Eu vou olhar depois aqui no perfeito, o senhor nos manda e depois nós colocamos o link lá depois. Isso. Então é o seguinte, à medida em que a gente tem consciência para tudo, a gente precisa de consciência. Perfeito. Para ver se é fake, não é fake. O senso crítico tem que aumentar muito em cima disso que nós estamos vivendo. Esse lado de ter essa visão mais holística também é extremamente importante, porque se tu ficar focando sempre numa coisa só, eu sempre falo, tu vai ter problema na coluna. Tu vai ficar torto assim, né? Tem que ter uma elasticidade, ver o jogo bom, alto, baixo, escuro, claro e tal. Tem que saber dançar. Saber dançar, vários estilos de danças, né? Vários estilos de dança, sem dúvida. Então, por que a gente está comentando tudo isso? Porque se a gente não tem noção ou tem receio do que se ouve, do fim do mundo, que vai ser, né, as desgraças que tem, que isso aí já tem há centenas, milhares de anos. Sempre teve, acompanha o homem. Acompanha o homem. Então, o que ocorre? Eu vejo que, de fato, o que está surgindo, até então, eu estava comentando, era o CNPJ que tinha disponibilidade e acesso, tinha que ter muito conhecimento, que eles chamam os KPIs, né, que eram disponibilizados por essas fontes de inteligência artificiais, e que criavam esses produtos, o Netflix, não o Netflix em si, mas assim, a tendência do próximo filme. Exato. Sim. O Waze, tem N outros produtos que a gente usa e também não tem conhecimento, porém em novembro de 2022, o que aconteceu com o ChatGPT da OpenAI?
ela liberou não só para as empresas, continuou também as empresas criando, liberou para o CPF criar, liberou para a pessoa física criar serviços, produtos, conhecimento, informação. E aí, claro, como foi o início ali em novembro de 22, ela não estava pronta, como ainda não está pronta. Como não está. Só que nós, inclusive, nós estamos vivendo ainda praticamente a idade da pedra da inteligência artificial. Sim. Ou a era da internet de escada. Porque toda a semana tem muitas novidades. Que a competição entre essas 7, 8, e agora está começando a competição das inteligências artificiais chinesas. Está começando a vazar para cá, e aí coisas assim impressionantes, né? De formação de imagem, de texto, de voz, de áudio, de conhecimento, de informação, impressionante. Então, agora que veio disponibilizado para o CPF, e eu sempre pergunto, eu tenho algumas palestras que eu tenho que dar agora, durante o mês de outubro e novembro, eu sempre, quando é ao vivo, quantos que já usam? Uma pergunta. Está aumentando, mas só que tem uma. Quem já ouviu falar? Todo mundo ouviu falar. Quem está usando? Eu, há um mês atrás, um mês e meio, dei uma palestra lá em Uruguaiana sobre esse tema. Inclusive era o segmento de contabilidade. E aí, tinha umas 100 pessoas na sala, quantos que estavam usando, tinham acesso, coisa assim? Eu acredito que uns 10%. Os demais tinham ouvido falar, mas quando tu perguntava a opinião, a sugestão, a maioria falava negativamente. Sempre, mas negativamente. Porque simplesmente, não os que estavam usando, mas os que não estavam, por não conhecer. E sim, era opinião da opinião de outro. E a sugestão que a gente sempre dá é acessem, porque é de graça. Porque a gente faz acessem assim, e usem. Que informe. Hoje em dia, a pergunta vão ter várias perguntas, inclusive dos nossos ouvintes, mas é interessante, por exemplo, eu tenho um produto, por exemplo, para lançar no mercado, né? É interessante fazer essa parceria com a IA? Total. Eu vou dizer o seguinte, se tu quiser fazer uma apresentação, que nós não temos aqui essa possibilidade. Perfeito. Eu quero fazer tu me diz o assunto que tu quer. O importante é que a gente conheça um pouco para fazer o senso crítico. Sim. Eu monto uma palestra com slide e tudo em 2 minutos. Caramba! 2. Porque eu uso 2 inteligências artificiais. Eu pego o ChatGPT e o Gemini. Certo. Ele me dá, ajusto, pego, copio, jogo no Gama, que é outra inteligência artificial de apresentação. Perfeito. E ela me dá, organiza tudo, me dá os slides, me dá a imagem, pega na internet e tudo. Em 2 minutos eu monto uma palestra. E dou a palestra. Mas, caramba, olha que interessante. Tu vê como isso aí é interessante e ele é tão expansivo. Muito. Por isso que é maravilhoso. Muito. Mas em casa a gente tem muitas pessoas aí nos assistindo. E existe uma dúvida e um receio. Uma só? E o medo faz parte do ser humano. É o medo. Porque assim, por exemplo, lá na China, essa semana eu vi um vídeo onde crianças bem pequenas, elas são instruídas, por exemplo, na padaria, a fazer pão. Isso me lembrou até de Paulo de Tarso. Porque Paulo de Tarso, antes de começar os estudos dele, ele primeiro aprendeu a profissão de tecelão. Depois que ele tinha uma profissão, manufatura, depois ele foi estudar, se tornou um grande doutor da lei, depois foi expulso do judaísmo, virou cristão e tal, deu toda aquela polêmica. Mas o cara era sensacional, tinha uma visão. Né? Mas hoje lá na China, por exemplo, as crianças são instruídas primeiramente numa profissão. O menino na marcenaria, as meninas em máquinas de costura, porque assim as pessoas têm um medo, porque a inteligência artificial ela é maravilhosa, mas nos deixa muito vulneráveis, talvez, em alguns aspectos. E o medo das pessoas é o seguinte, e se de repente pifa tudo?
Ah, mas não precisa de inteligência artificial. Pra Se pifar tudo, não precisa ela. Não, mas como por exemplo, hoje em dia, se tu procurar um pedreiro, ninguém quer ser pedreiro. Só que essa aí, a inteligência artificial não vai ter, não Sim. vai afetar Não essas vai pessoas. afetar. Não afeta. Em Não, mas determinadas eu- profissões, não, segmentos, não nenhuma tem como que não. optar. Eu falo assim no campo mais da informática como um todo. Quem está na área da educação, por exemplo. Isso. Tem um problema seríssimo ali. Problema não, oportunidade incrível. Aí é que o senhor falou uma coisa interessante que ele tinha falado. Ó, pode ser visto como dificuldade ou como oportunidade. Sim. Como é que tu vai Por encarar isso, nós entramos numa questão que o programa Aprendizes trabalha muito, que é a moral humana. Moral humana. Se nós aplicarmos a moral e a espiritualidade para progredirmos, vai ser maravilhoso. Um ajudando o outro. Isso. Até porque Fazer o detalhe, bom uso. Mas aí que está dentro do aspecto de gestão, que um dos temas, eu te falei que estou montando Claro, 4 podcasts. quatro montando podcasts. 4 podcasts. Senhor, senhor, Um deles sobre o nexialista, o profissional nexialista. Nexialista, nossa. Outro sobre a empresa ambidestra. O nexialista seria... Nexialista. Eu vou explicar se me permitiu. Com certeza. Aí o outro é sobre a experiência do cliente, onde entra 360 graus, onde o modelo é ganha-ganha, não é ganha-perde, que teve vários até então, Sim, ganha-perde. Alguém perdia, ou é a natureza, A grande alguém maioria, perdia. a grande maioria, né? Ou Então agora natureza. precisa ter esse equilíbrio maior. E outro programa é sobre viver a melhor idade, é acima de 65 anos. Até porque numa pesquisa que se tem aí... Mas por que é melhor? A melhor idade. É Nós só tu estamos encarar. longe. Nós estamos... Tu não fez 65, mas eu já fiz, eu já sei que... Olha ali, ó. Aí é o seguinte, a expectativa, estamos mudando um pouco do tema, mas Não, é o mas seguinte, perfeito, o senhor comanda. vocês sabem que em 1950 a expectativa de vida era em torno de 50 anos, 52. Por que a aposentadoria se foi dá estipulada, com 35 anos de trabalho? Eu fui pesquisar sobre isso, a origem não foi aqui no Brasil, foi muito mais na Europa, que depois veio para cá, porque a expectativa de vida era em 55 anos. O tempo de Jesus era 30, 35. Então o que acontece? Sabe quanto está agora a expectativa de vida no Brasil? A mulher está em torno de 79 anos, e o homem em torno de 76, 77 no Brasil. E aí tu vai dizer, e daí? A pirâmide uma vez era uma pirâmide mesmo. A base era muito grande, porque nascia muita gente. E ela era curtinha, porque em 1950... O pessoal já então já era, termina, sabe como é que está a pirâmide agora? É tipo invertida. um balão. É um balão. Está invertida. Não, ela ficou comprida, está mais cheia aqui no meio, e ela está fininha aqui embaixo, porque está nascendo pouca gente. Nasce muito mais cachorro que gente, né? É verdade. E aí o que ocorre? Eu não estou criticando, Não, estou mas dizendo claro, uma claro. fotografia. Sim, é a E realidade. o que acontece? E a expectativa de vida aumentando. E aí o que ocorre? Quem tem consciência de como se preparar para envelhecer, é a melhor, porque se tu te preparou legal, eu estou aposentado faz... Claro, a palavra aposentado para mim é um palavrão, né? Mas eu me refiro que eu estou há 25 anos já nessa, porém eu continuo trabalhando. Sim. Mas naquilo que eu quero trabalhar, Olha que só. eu gosto de trabalhar, que apesar de Pode sempre escolher procurei. agora. Posso escolher, mas eu tenho que me atualizar muito. Sim. E aí o que ocorre? Tu já tem o recurso, tem a família, tem a visão, tem o conhecimento, se tu cuidar da tua saúde, por isso que os mais jovens se preparando e cuidando da sua saúde, Vão ter uma vão ter uma velhice, vida, tem a família, tem um monte de coisa. Agora, se tu não te prepara e fica desleixado, pode virar a pior idade. Inclusive essa questão de sem querer, né, fugir do assunto que o senhor tem que exemplificar ali, a questão da saúde também. Se a gente abrir o celular hoje, tem um comando lá que tu coloca lá da saúde, que ele vai controlando, né, olha, Mas falando em saúde, sabe o que a Samsung lançou com inteligência artificial? É a aliança conectada. Já lançou, já vai estar chegando aqui no Brasil. Ela está conectada, né? Porque aqui está conectado com o corpo, né? certo? Então, em relação à saúde, toda a parte de batimento cardíaco, claro, Olha tem um ali. relógio que Claro, já existe, já existe. mas a aliança, ela está muito mais empoderada porque tem inteligência artificial por trás disso. Ela está conectada no celular, que por sua vez está conectado em N questões, né? Situações ou empresas.
E ela monitora a tua saúde direto, pode estar conectado com o médico. Com o Essa que hospital, avisa o hospital, se, por exemplo, tiver um infarto, ela conecta o hospital, avisa e vem te buscar. Avisa antes. Avisa antes. Porque tem todos os sinais anteriores. Né? Ela sabe. Isso a Sanskrit está lançando. Quando fala em saúde, um dos segmentos em que a inteligência artificial mais vai influenciar, ela vai influenciar todo. Todo, né? Tudo. A área não digo da saúde, mas até pode ser que tenha mais saúde, mas a área, eu diria, da medicina. Da medicina. Porque tudo que é repetido, a inteligência artificial pode fazer muito Pode melhor. prever, pode fazer. Tudo que precisa criatividade, atitude, demanda, aí vem o humano. Tem um humano, que é o pedreiro, por exemplo, que a gente deu o exemplo. Ele é 100%. Ele é 100% ele. Mas não... agora, eu, professor, qual que é o meu novo papel como professor? Eu fui professor, sou professor, mas sou profissional e assim por diante. Até, ainda existe muitos, né? Mas o aluno ia na aula, eu sempre falo, o aluno vai na aula para comer merenda. Ele vai e fica passivo, assim, ó. Ficava, agora alguns já estão se mexendo mais. E aí ele só, porque eu nunca... Porque não tinha opção de buscar informação, né? Eu era o professor, era o livro... E deu. É a biblioteca precisa, acredito que tem lá 50 anos. E agora o que acontece? As coisas mudam tão rápido, mas tão rápido, e que o aluno tem que virar muito mais o pesquisador que era o professor, e o professor tem que ser muito mais um estimulador, orientador dos caminhos, ou ter uma visão mais holística para orientar o aluno. O senhor falou uma coisa... Mas o aluno tem que ser pesquisador, e então ele tem que ter atitude. Se ele não tiver atitude... O senhor falou uma coisa agora, e isso, eu vivencio na minha família isso, né? Às vezes está lá meus genros, a gente está em casa, e às vezes a gente fala sobre um assunto e às vezes entrei numa questão, não tenho certeza, eu acho que era assim, estava falando de um carro e tal, né? Daqui a pouco eles puxam o celular, blá, 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 não, é aqui, é isso, foi o fulano, foi a Ferrari, foi o fulano, está resolvido. Pronto. Então é como se fosse no colégio, que o senhor acabou de dizer, uma vez ficava na mão do professor e dos livros, hoje está aqui, ó, tá disponível. Não é mais aqui, porque agora vocês viram que a Meta está lançando o óculos agora avançado, né? Que ele é semelhante, é um pouquinho mais grosso que o teu, por exemplo, mas assim a armação. Mas ela tem lente diferente da Apple, que tu olha aquele trocão lá, mas sim. espetáculo, né? Mas tu pode usar ele normal. Caramba. E tem realidade aumentada. Dá até para enxergar com ele. Dá, inclusive. Tem essa função também. É que nem celular, dá até para falar. Dá até para falar. Então o que ocorre? Tem câmeras aí que filmam tudo que tu está olhando e não enxerga. Por exemplo, eu aqui estou olhando e só enxergo aqui, né? Sim. Com aquele óculos eu enxergo praticamente tudo ao redor. Tem as lentes, tem as câmeras aqui, né? Eu consigo falar, eu não preciso mais digitar. Eu pergunto, tá, e como é que é isso aqui? Aí eu já estou aqui, está perto do ouvido, né? Já tem a conexão. Aí já te falando, me liga para fulano, manda um WhatsApp para não sei quem. Tu fica falando, o computador está no óculos. O celular está vindo para cá. Isso também, é. né? Sim. Claro que num primeiro momento não, ele usa para ser conectado, mas a tendência é o próprio óculos estar conectado com chips direto, né? Aliás, não tem mais chip agora, os novos celulares não tem mais chip. Não tem mais chip. Não. Então o que acontece? Isso tudo faz parte, o metaverso, por exemplo, que veio aquela onda e depois deu uma acalmada, não é que existiu, não, ele está indo mais devagar, ele vai sempre do jeito que era para ser, só que a Meta lá quis dar uma alavancada e não deu a repercussão, mas continua, porque com a inteligência artificial, o metaverso, a realidade aumentada cada vez mais, ela vai ficar viável. E esse óculos está caro ainda, queria que tu visse como é que é feito esse óculos, o material, é uma coisa maluca, né? Mas depois que tu faz o primeiro, o segundo, o terceiro, tu já tem mais ou menos o caminho. Eu me lembro. Aí vem a evolução, aí vem o volume. Eu me lembro que eu acabei conhecendo o professor aqui, e ele vai se lembrar do que a gente estava falando. Nós nos conhecemos na feira do grafeno, lembra? Nós estávamos lá e tinha uma apresentação, e enfim, o grafeno em si aplicado, e tinha um para-choque lá que a gente acabou olhando junto, que ele tinha memória. Eu disse, não, peraí, vamos conversar sobre como assim um para-choque tem memória. Porque o grafeno é uma questão, né,
também de inteligência, o grafeno ele é um material revolucionário. E está entrando o grafeno, coisa assim, está começando a entrar nesses óculos. Está entrando nisso, exato, porque ele tem uma capacidade de transmissão de energia, de eletricidade, de resistência. É um dos materiais mais novos que tem mais que estão descobrindo. E só para concluir, lembra aquele para-choque de som? Por que memória? Então ele foi conformado de maneira especial. E se ele receber um impacto, além de ter uma resistência fantástica mecânica, depois do amassado ele voltava, porque ele tem memória, ele volta. Tem vida. Ele tem uma memória. Eu era assim, eu volto. Então a gente ficou... Cara, olha esse futuro, né? Mas então deixa eu contar uma agora que saiu recente aí. Tu pode ressuscitar as pessoas. Imagem, voz, dados, claro que ela não é física. Mas eu te vejo. Holografia. Um histórico e falo contigo. Tipo um holograma? Um holograma, mas bem visual, bem assim, real. Caramba. Eu falo contigo. Contigo não, né? Mas eu falo com quem já se foi, já partiu. A voz do cara, da pessoa, tudo. E eles estão trazendo artistas que já de foram. volta, exato. Mas o que vem isso? Esses algoritmos e essa capacidade de processamento tão violenta, e isso que não chegou ao computador quântico ainda, né? O quântico está aí ainda limitado, porque ainda não está, ele não tem tanta precisão. Mas o quântico daqui 4, 5 anos, 8 anos, sei lá, quando esse... Mas qual será a ideia desse quântico? Como é que vai ser? Ele vai funcionar como? É que esse computador ele tem capacidade de processar centenas, milhares de vezes mais rápido que os maiores computadores que tem por aí. Ele é quântico. Então a maneira dele, eu não sei explicar direito porque eu não sou engenheiro nesse sentido, mas eu como estudo um pouco a física quântica, é algo assim que... Claudinha perdeu esse programa, que ela é especialista em física quântica. Mas nós vamos ter que fazer um sobre física quântica. Vamos, com certeza. Ocorre o seguinte, aliás, eu estou lendo um livro agora muito legal, aliás, pela segunda vez, A Cura pelas Mãos. Sim. Maravilhoso. É pela energia que a gente... Até porque isso tudo aqui é energia. Nós somos energia, né? A Nós quântica... somos energia, isso aqui é informação. E a história tu atrai o que sai de ti, e é verdade. E é verdade. É físico isso. Então... A lei do retorno. A gente está falando em Deus, né? Deus não está, Deus é. Deus é. O senhor falou isso antes do programa, a gente estava aqui. Eu achei interessante porque, realmente, Deus é. É tudo isso. Tudo tá aqui. Deus é. E aí, quando tu vai olhar o quântico, tudo é. Mas ele não é só na Terra, ele é Tudo. Tudo. Então, é algo que nem todos concordam, acredito, sei lá, mas essa é a minha visão, minha crença, assim por diante, né? Então, o que está vindo pela frente, eu estava comentando com vocês, é algo assim, estamos tipo na idade da pedra aí. Nossa. E nós, não sei quem aqui, tem que acessar a inteligência artificial e começar a usar. Vocês vão ver como a gente sobe a nossa régua. Porque tu aprende muito mais, é que nem nós aqui conversando, entre nós aqui, eu aprendo contigo, tu aprende comigo, nós aprendemos junto aqui, né? É uma troca de informações. Uma troca de informações, só que aí nós estamos falando com um dos caras mais inteligentes do mundo, que sabe tudo. Aliás, meus podcasts que eu vou montar, um dos meus convidados, sabe quem é? A inteligência artificial. Olha só. Vai estar sempre em cada programa inteligência artificial, nós vamos conversar e perguntar para ela. Porque agora ela participa, tu não é mais assim, eu pergunto, ela espera e responde, eu digo... Gemini, ChatGPT, o que é isso e isso? Não precisa mais. É a mesma coisa. Ela interage como nós estamos interagindo aqui. Aí tu tá, a inteligência, vamos supor que tu fosse, está falando, ele te interrompe, ela para e depois ela continua. E ainda te ouve o que está falando, diz, não, mas pode ser... Ela pensa. Pensa. E exatamente... Olha que interessante isso. Ela... Faz uns 20 dias que entrou ela com o contexto já de pensar. Pensar mais antes de responder. Puxa. Ela assimila primeiro e depois responde. Sabe que o senhor falou agora, e até um dia conversando com um colega meu, ele disse, cara, eu acho que a que tem a Alexa, ela pensa. Daí eu disse, tá certo. Não, ela pensa, porque quando eu faço uma pergunta, no passado, como o senhor falou, ela respondia muito rápido. Ela toca música tal. Ela tocava. Agora eu pergunto para ela,
dá uma paradinha, eu acho que ela fica pensando, agora o senhor falou isso. Só que ainda, tanto a Alexa, quanto o Siri, quanto o Google, ainda não botaram essa... Eles estão preparando para colocar aqui dentro. Caramba. E como é que a Microsoft está colocando inteligência artificial, vocês olham lá no sistema 365, não sei se vocês usam esse da Microsoft, não, do Windows. O ele já tem ali, ó, só põe o mouse pro lado assim, ele já abre a inteligência e tu começa a conversar com ela, ele já te responde, e tem mais, tu pode fazer pergunta por voz, áudio, e ela te responde também, é como se tu tá falando com ela, fala, pergunta, eu posso fazer por aqui depois também, numa boa. E o que acontece? Ah, mas isso aí pode quebrar. Não. Por que criança tem muito mais, o jovem mais adepto a essas tecnologias? Porque eles se atiraram de cabeça e sem medo. Eles não têm medo. Não têm vão medo. lá e força e aprende. Agora, nossa. Quem tem medo de quebrar, tem medo de um monte de medo e não aprende. Porque tem medo de mexer no celular, mexer nisso. E ninguém ensinou uma criança. Ela faz porque é curiosa. Também, professor, fazendo na minha pesquisa aqui, e tem uma situação que o pessoal, algumas empresas já põem numa reunião por exemplo, em algumas reuniões, inteligência artificial para participar. Sim, para gravar e resumir e fazer a ata da reunião. Fazer a ata da reunião. E resumir e mandar para todos que estavam E mandar para todos da reunião. Olha o quanto isso já existe, mas não é assim, isso faz uma semana, não. Já faz mais de ano. Não, faz mais de ano. Sim, já foi criado. Isso. Perfeito. E também a gente vê assim, alguns exemplos de IA, né? Porque nós estamos falando todas as coisas boas, depois nós vamos falar algumas coisas ruins, né, da IA, né? Mas exemplos de IA que a gente vê, né? Que a inteligência artificial é uma inteligência cada vez mais presente no dia a dia, né? As empresas, claro que com, né? A informação mas por exemplo, os chatbots, né? Que às vezes são, né, vamos dizer, são chatos. Tem mais, o que está acontecendo agora, e eu vou começar a fazer para mim também, porque eu tenho procurado sempre aprender para mim, é fácil. Então, você ter um pouco de paciência, até se não quer, que é o pessoal. Sim. Que é o pessoal. Tu, por exemplo, mesa lá, na época, eu tinha uma ela conhecia o que eu queria, mas era de hoje, bastante pessoa que é o filme ou ela tá aí depois ela ou ela em português é ela. Entra no YouTube, é de graça lá. É de 2013. É do artista, separa aí ele viu que era para namorar, chegou no tipo de inteligência sabe uma inteligência claro, quem era o cara e continuou conversando, ele pagava lá uma mensalidade para poder ter essa. E ela começou a conhecer muito dos hábitos e tudo, e o cara começou a se apaixonar por ela. Mas a forma como a inteligência fala, naquela ocasião, era 2013, o filme, é o que está acontecendo agora, porque quando vocês põem. Vocês querem o seguinte, não, eu queria que você falasse, respondesse em espanhol. Vamos supor que fosse um tema mais de amor, assim, mas eu respondo assim, com mais carinho e tal. Ela responde em espanhol. Não, eu quero que tu responda a mesma coisa em português. Como é que pode, cara? Não, mas responde então em chinês. Claro que eu não entendo nada, né? Mas então me responde em italiano. Mas me responde com uma voz mais assim. Mas seja uma. Vai fazendo, é só tu falar, vai fazendo, respondendo, dizendo o que for, o que vocês estão conversando. Sim. E quanto custa para fazer isso aqui? Nada.
Claro que se tu quiser coisa mais sofisticada, paga $20 por Tem o mês combo. do ChatGPT. Tranquilo. E aí tu pega o top lá, né? E aí tu pega, eu quero desenhar imagens, quero, inclusive por texto, tu vai lá e escreve, eu quero uma imagem de uma pessoa que está escalando uma montanha e que tem tanto de idade e tal, é um lugar frio, tu escreve, aí a pouco... Tá aí. Ah, não, mas essa aqui tá muito não sei o quê. Então, faz outra. Faz outra. E o que ocorre? Isso está disponível agora. Inclusive, tu olha para a pessoa e tu diz, não, peraí. Isso é uma fotografia de alguém. Vamos lá. Quando eu nasci, em 1949, eu me lembro, meu pai, ele não tinha carro, ele tinha bicicleta ou... Eu nasci ali em São Marquinhos, aqui, na Linha Feijó ali. Só que para vir para cá, ele tinha que vir ou a cavalo ou de carreta. E ele me contava, ele levava para vir para Caxias, para a cidade aqui, 1h30, 2 para vir. Aí tu vai dizer, mas agora tu pega um Uber, eles vão lá, te buscam, te trazem, e tu não precisa comprar carro, nem nada e tal. Aí tu começa a dizer, não, mas... Isso é um absurdo. Tudo que no passado demorava para acontecer as coisas, né? Então a gente assimilava melhor as mudanças, porque demorava para a próxima. Agora as mudanças são muito semanais, rápidas. muito rápidas. E aí o ser humano que não está preparado, não consegue assimilar. Então ele fica inseguro total. Sim. Porque dá um medo. Dá medo. Fica resiliente. É normal dar. Tudo Porque que é novo gera medo. hoje a pessoa, quando abre o celular, já não sabe mais o que é real, o que é feito pelo homem, o que é feito pela IA. Não se sabe mais. E acontece que quanto mais a gente estiver distante da tecnologia, menos tu sabe. Menos tu percebe. Menos tu percebe e mais iludido, iludibriado tu vai ser. Porque tu não está preparado para essas coisas. Não. E quer ver, professor, como a gente está falando, além de dos chatbots, que é isso aí, nós temos automação de tarefas, análise de dados, personalização de produtos e serviços. Essa é outra coisa muito legal. Nossa. Dentro da inteligência artificial, como um dos meus temas, a experiência do cliente, como é que é a nova forma de se comunicar com o cliente, a nova forma de se divulgar para o cliente, de se estar conectado com ele. Eu sou da época em que era tudo TV aberta, era tudo aberto. Sim. E era muito difícil para te chegar num cliente, Sim. tinha que fazer pesquisa, ver o segmento. Agora com a inteligência ela artificial, classifica massificação personalizada. Pode fazer uma propaganda para ti, uma para ti, uma para ti, uma para ti. A tua empresa fazer, tu tem 5.000 clientes, são 5.000 propagandas que saem com o teu perfil, com aquilo que tu gosta, aquilo que tu quer. Separando o produto para oferecer para o cliente em específico. Cada um. Ou argumento diferente para cada um, ou a desenvolvimento de produto, fazer um produto especial para ti também. Sim. Aí, claro, tu vai dizer automóvel. Claro, o automóvel também, cada vez mais, tu vai customizando a cor, o tamanho, a potência. Eles vão cada vez mais customizando para aquilo que tu precisa ou tu quer. Então, e tem um livro muito legal que eu li, e de vez em quando eu lembro dele, como agora estou lembrando, que chama-se Free, o Futuro dos Preços. Free, o Futuro dos Preços. Quer dizer, os preços praticamente vão ter custo zero. Certo. Preço zero, tu vai dizer que sim, mas como? Se nós não pagamos nada para acessar tudo isso, é porque nós somos o produto. Perfeito. Ou seja, nós estamos acessando tudo isso aqui de graça, né? É porque nós somos o produto, porque eles estão copiando todos os nossos hábitos, como nós gostamos. Vão vender alguma coisa. Alguma coisa, tu vai, em função disso, alguém vai vender essa informação, vai repassar essa informação para te vender alguma coisa. Ou um serviço. Quer ou dizer que a produto. conta vai chegar. Sempre, não tem almoço de Que graça. aí é o segundo tato que eu ia falar, que são os algoritmos de recomendação. Perfeitamente.
Olha que interessante, que é o que o senhor falou, vai ter toda uma questão custo zero e lá na frente vai vir uma indicação. Quem sabe você não gosta assim, porque como o senhor falou, o nosso telefone, os nossos, né, aparelhos, eles nos ouvem, não é? Total. Total. Tudo que nós estamos falando aqui. E daqui a pouco a gente falou muito de geladeira, quando a gente chega em casa, vai em algum momento aparecer oferta de geladeira. Mas isso aqui ainda já está meio passado. Deixa eu te falar uma Mas coisa é real, mais né? avançada. Ah, Tu tá precisando de uma geladeira. certo. Isso não está acontecendo ainda aqui no Brasil. Alguns estão fazendo uns testes, mas na China está acontecendo pesado. Isso está falando, a inteligência já analisou o teu poder de compra, onde tu faz tudo. Certo. E quando chega em casa, a geladeira está lá na tua casa. Caraca. E aí tu vai dizer, ele vai dizer, não, se tu gostar, Fica. é assim. Se tu não gostar, pode devolver. Pode devolver. Porque ele analisou tanto. E o índice de conversão Sim. é acima de 70%. Caramba, olha isso. E ele está precisando, ele ouvia falar, ele analisou onde ganha, o que ganha, como é que faz. Ela foi analisando tudo, disse, manda para ele. Então- Chega lá, tá na geladeira. Já tá lá na porta. cor, tudo. Não querendo exagerar, a gente hoje está na idade da pedra, no campo da tecnologia. Sim, você falou. No futuro, essa maquininha vai ler o nosso pensamento já. Não vai ser mais nem isso, vai ser o óculos. Isso. Vai ser o óculos. Porque tu vai enxergar em realidade aumentada o que é. Esse óculos, nós estamos aqui os quatro, e nós podemos querer, nós queremos, nós queremos ver aqui outros convidados. Trazer outros convidados. Perfeito. Nós vamos enxergar os outros, claro, mas quem está nos assistindo, como é que vai enxergar? Se ele tiver também o óculos, ele ele também vai vai participar. enxergar outras pessoas que Mas não estão assim, aqui. só para voltando para o lado do espiritismo, o espírito ele vê em você aquilo que você está pensando Perfeito? Sim, e vai acontecer para nós também. sim. Claro, daqui a pouco essa situação que você falou, no plano físico, em realidade, plano físico, aqui. sim. Aqui. Essa possibilidade Porque existe. algumas Só que tecnologias- nós não temos a condição de ver o que a pessoa está pensando. O Ainda espírito não, tem. né? Ainda não. Ainda não. Ainda não. Aliás, ainda não os normais, porque os cientistas, coisa assim, já Já sabem. começam a ver. Uhum. Porque o nível de pesquisa que está existindo, assim, é algo... Não é Fantástico. nem na O universidade. avanço é muito São essas rápido. empresas Grandes empresas que que investem. investem bilhões de dólares nisso. E depois, claro, essas empresas que estão valendo trilhões de dólares, elas sabem quantos anos têm? Elas têm no máximo 25 anos. de vida. Jovens, são jovens. E são as que mais valem no mundo. Por quê? Eles foram por esse caminho digital, virtual, de serviços, que é o invisível. O futuro todo ele é invisível. Ele não é... Palpável. O que é o 5G? O 5G tu não enxerga, né? Sim. E o que é a internet das coisas? Tu também não enxerga. Não enxerga. Está tudo conectado. O Einstein, há muito tempo, ele dizia a matéria vai acabar por falta de matéria. Por falta de matéria. Eu tenho a impressão que o que está agora com o ESG aí, ele vem fazer com que... volta para a consciência de novo, né? Ter consciência de nós cuidar a nossa morada aqui, Claro, a Terra. a Terra. E as leis que estão surgindo, uma delas é esse serviço social geral e tecnológico aí, o que ocorre? Quando tu criar um produto físico, tu é responsável, que nem tu é responsável pelo filho, até ele existir. Sim. Então, tu vai criar essa xícara aqui. Tu é responsável até pelo descarte dela. Perfeito. Exato. Não só para criar e chegou e tu faz o que tu quiser, não. Eu sou responsável, porque ela vai ser monitorada. Mas hoje isso já existe no campo agrícola, sim. Você onde compra um material agrícola para sim, você tem que... tu devolve lá na empresa a embalagem. Mas essa consciência que o professor falou, e eu vou adentrar no campo político agora um pouquinho só, tá? De um exemplo, que um vereador, não me lembro qual cidade lá do Nordeste, ganhou, né? Com um número exorbitante de votos, e como ele chamou a atenção? Ele fez a propaganda eleitoral dele em folhas de árvores secas. Vocês viram isso? Não. Eu não me lembro qual do Norte. Pensa, ele gravou, né, o número dele de vereador em folhas da natureza. Pegava lá, tipo um plátano, né? Eu não sei como ele carimbou, escreveu a caneta e distribuiu. O pessoal pegava, cara, que ideia, para não ter gasto. Né? E mesmo se botasse fora.
Entende? Então, essa preocupação cada vez mais né, com o produto até no final. Olha. E veja, dessa ideia que tu trouxe é muito interessante, essa analogia da xícara. Eu vou produzir essa xícara e eu serei responsável pela vida dela. Aí a gente pode tocar, agora, tocar num ponto que seria religioso, mas não é religioso, é espiritual. Deus nos criou. Será que algum dia Ele vai nos abandonar? Não. No sentido de fé, a pessoa pode pensar assim, aquele que nos criou jamais vai nos abandonar. Nós fazemos parte dele. Até porque nós somos também, né? Fazemos parte Deus dele. é e nós somos. Deus é e nós somos. Porque nós viemos da onde? A nossa origem. Então, é só pensar um pouco, agora filosofando um pouquinho, né? Por favor. Mas, tu vai dizer, a gente veio da Terra e vai para a Terra. Não, a gente só conhece uma ou duas dimensões. A hora que tu começar a entrar na terceira, quarta dimensão, tu vai ver que a gente conhece quase nada. Sim. Praticamente nada. Praticamente nada. Do que existe. Porque existe outras. Quando tu vê a física quântica, que tem muito a ver com o espiritismo. Sim. Eu não sabia, eu de tanto pesquisar e ler o Allan Kardec, os filmes dele, os livros do como é que é ali, do mineiro, do Chico Xavier e tal, eu fui aprendendo. Física, e aí tu vai associando, tem muito a ver. E isso é outra dimensão, não é a nossa matéria que a gente acredita, o materialismo e coisa. Uma experiência que eu fui tendo. Eu trabalhei 28 anos em São Paulo, Rio, Minas, e eu aprendi a conhecer Caxias e o Rio Grande do Sul. Eu sou daqui, moro aqui, mas não quando eu esteve aqui. Quando eu saí Quando daqui, saiu, olha que interessante. Quando eu enxerguei de fora o que é o caxiense, o que é o empresário, o que é o gaúcho, o que é os valores, eu comecei a enxergar de lá para cá. Porque quando tu tá dentro, tu tá no bosque, tu acha que é uma floresta, às vezes é um bosque. Aí o que eu fiz? Ao ir para fora, tu foi olhar e viu, mas não é aquela floresta, é um bosque, é diferente. É diferente. Aí eu fui aprendendo um monte de coisa. Assim, o italiano, desde a sua origem, porque ele veio para cá, perdeu tudo, aquela coisa toda, ele foi naturalmente sendo muito mais materialista, por mais religioso que ele fosse, o material é o que salvou ele, porque ele precisava da enxada, precisava do terreno, precisava da posse. É o primário. O primário. Só que essas novas gerações que estão chegando... Não tem esse apego. Não tem esse apego à posse. Muito interessante. Em Juí parece que tem 11 etnias que fundaram Juí, né? É o que mais etnias tem. Do mundo. Então, o que acontece? Como o professor falou, todas essas etnias, o pessoal veio muito apegado. Sim. E o que o senhor falou é uma grande verdade. Os jovens, eles não são só apegados ao material. Eles têm o apego deles é para o conhecimento. É para usufruir. Não é para obter. Obter, verdade. É usufruir. E usufruir, quem é possessivo vai dizer, eles vão viver de quê? Exatamente. Se tu pegar os avós da gente e tudo, vai dizer, mas esse cara vai fazer o quê? Vai vir de quê? Da vida. Da vida. Só que o mundo ele vai se transformando, ele vai se readequando, ele vai se reconectando, ele vai se reinventando. Claro, o mundo não, as pessoas. Vai girando, né? E vai acontecendo. E o reequilíbrio vai vindo. E tu olha para o passado, quantas guerras teve? A Europa viveu em guerra o tempo todo. O século XX foi destruída 2 vezes. Mais ou menos. Então o que ocorre? Porque agora, e tem os que tem assim, os saudosistas e tal, saudades é interessante, é legal, mas quando tu olha muito para trás e ignora de olhar o que está vindo pela frente, tem que olhar os dois lados. Eu gosto da história para entender por que as coisas são pesquisar assim, o porquê. mas eu preciso olhar para frente. É interessante que saudade só tem no português, não tem em outra língua. Né? Exatamente. Por isso que eu não gosto de carro velho, gosto de carro novo. Eu já fui colecionador de carro antigo, mas não velho. Antigo, mas não velho. É que nem velho e idoso. Qual a diferença de velho e idoso? Tem uma diferença, não é a mesma coisa. E carro velho e carro antigo também é diferente. Já foi o tempo? Hoje vai mais longe. Hoje vai mais longe, não. Hoje nós vamos dar uma espichadinha com o assunto aqui, né? O Rudy está até tomando um cafezinho, tranquilo lá.
Não, professor, é fantástico. Mas realmente, né, antes da gente terminar, eu tenho um convite para fazer, né, do Brechó Solidário, lá do PAV, né? As meninas que vão estar lá vai ser dia 12 e 13 agora de outubro, na Rua Francisco Witt, 400, no bairro Madureira. Sábado e domingo agora, vale a pena muito, né? É um projeto solidário fantástico que o pessoal tem lá. As meninas fazem um trabalho fantástico, parabéns. Então esse sábado e domingo vai ter o Brechó Solidário do PAV. Tá? Então, professor, chegamos ao final desse programa, não é? Porra, eu achei que tinha passado uns 15 minutos. Para finalizar, professor, um recado que o senhor teria para deixar para nós aqui, desse assunto aqui, inteligência artificial. Olha, é bem simples. Por favor. Acessem, descubram, tem o chatgpt.com, que é openai.com, é de graça, entram aí, tem vários pagos, mas tem o de graça, que é muito bom. Tem o Gemini, que é do Google, que é o bard.com, do Google, que chama Gemini. Acessem e usem. Tem esse como é que eu vou te dizer, da Microsoft, que chama Copilot, o copiloto. Quem tem o Windows, use, entre ali, use, acessem. E claro, eu vou mandar para vocês. Por favor, aqui, por favor. E depois vocês podem colocar. Nós vamos divulgar. Essa plataforma que tem 18 mil inteligências artificiais específicas. Para que vocês imaginarem, tem já uma inteligência artificial. Isso que nós estamos no comecinho. E vou dizer mais uma coisa. Eu tenho dado várias palestras, cursos, e até cobrando sobre inteligência artificial. E eu sei que isso aqui vai durar muito pouco. Por quê? Porque isso vai impregnar nas pessoas de tal maneira, como foi a energia elétrica, como foi a internet, que daqui a pouco já está todo comum, já não precisa mais falar, porque já é. Já está dentro. Mas nesse momento, se eu tiver que sugerir algo, acessem e usem. E inclusive vocês. Sim, com certeza. E aqueles que dizem que não tem tempo, é a mesma coisa que dizer eu não tenho tempo para ter saúde, eu não tenho tempo para dormir, eu não tenho tempo para me cuidar. É de prioridade e preferência. E tudo isso, aliás, isso está no Evangelho mesmo, né? Que a gente só colhe o que planta, né? Exatamente. Tudo que tu planta, tu colhe. E se a gente quer uma saúde legal, um conhecimento adequado, atualizado, tem que ir atrás. Tem que ir atrás e acessem e olhem, porque os que estão nos ouvindo também, é fácil, não tenham medo, porque não vai quebrar nada. Porque o materialista, ele sempre tem o medo de mexer. Sim, porque quebra. Esse negócio não quebra. E aí ele, de manhã eu levanto, bom dia, eles, digo, bom dia? Ele diz, bom dia, hoje é um dia assim, tá frio, tá chovendo, não, mas você pode fazer isso. Dá um monte de recomendação antes de eu começar a perguntar. E agora, o que eu posso te ajudar? Olha só. Mas em qualquer coisa, viu? Mas não é qualquer coisa que tu olha, a curiosidade da minha parte foi fantástica. Vou acessar, com certeza. Então é o seguinte, essa plataforma, de fato, ela te dá uma visão que tu já imaginou 18 mil? Sim. Claro, eu vou te dizer que quando eu fui dar essa palestra lá em Uruguaiana, tinha 14 mil e poucas. Isso faz o quê? Um mês e meio. Já tem 18. Já tem 18. Quer dizer que mais um pouco do que 18, que toda hora está aumentando? Não, deve ser 18, 600, 500, e está toda hora aumentando. E está toda hora aumentando. Só que eu quero dizer com isso que não tenham medo, não tenham receio, acessem, usem, aprendam, tá? E ainda nem falamos das notícias fake, e como a gente precisa se alertar, porque hoje tem fake para tudo que é lado, independente da inteligência artificial. Nós falamos quase sempre só das coisas boas, né? Mas temos que ter também o cuidado, porque coisas... Sim, mas essas coisas tem que ter cuidado para não entrar numa fria. Né? Sim. Toda hora eles estão praticando. Sim, eles estão praticando. Isso é interessante. Professor, muito obrigado. Agradecemos de coração o programa Aprendizes aqui. É sempre um prazer tê-lo aqui, um conhecimento, que aula. Muito, muito obrigado. Já fica o convite para voltar de novo. Claudinha já vai cutucar, ela vai... professor, quando? Para voltar.
muito obrigado pela sua presença hoje à noite. Eu agradeço e faço questão de estar aqui, porque a gente chega numa fase da vida que a gente quer compartilhar o que aprendeu e não guardar, né? Que bom, cara. E não só o que aprendeu, mas o que a gente está aprendendo. Eu procuro estudar todos os dias, né? Eu estudo 3, 4 horas por dia, Que sábado, inveja. domingo, segunda, quinta, sábado. Claro, e tem que trabalhar também, mas como nós falamos, a gente procura escolher um pouco o que vai Escolher um trabalhar. pouco. Exatamente. Sendo assim, chegamos ao final de mais um programa Aprendizes aqui pela Rede Chimarrão. Sempre agradecendo a Deus Pai Todo-Poderoso, ao bom Mestre Jesus e toda a espiritualidade amiga que esteve aqui conosco, nos ajudando, nos intuindo e nos amparando. Aos nossos web ouvintes, agradecemos de todo o coração a presença de todos. Tenham todos uma excelente, próspera e abençoada semana. Fiquem todos com Deus.